Eu nasci dentro de um condomínio fechado, minha vida sempre foi muito tranquila, sempre estudei numa escola muito boa, os meus amigos eram amigos que moravam ali no condomínio junto com a gente, os meus pais sempre tiveram empresas, carreiras promissoras, carros de alta qualidade, de luxo, uma vida bem bacana. No Brasil a gente pode se considerar ricos, né? Viagem para vários lugares incríveis, tudo que a gente faz tem muito dinheiro envolvido. Eu cresci assim. No meu condomínio eu tinha um vizinho de ruas que a gente sempre brincava juntos. A gente começou andando de bicicleta, nossas mães se encontravam na área comum do condomínio e a gente cresceu brincando. E nós crescemos juntos, nós estudávamos na mesma escola, acabávamos indo na mesma van, voltando na mesma van. Às vezes, quando eu fui crescendo, a mãe dele ia levar ele, me levava. Às vezes minha mãe ia me levar, levava ele. E a nossa relação sempre foi uma relação muito verdadeira e muito amigo. A gente terminou o terceiro ano juntos. E nós sempre falávamos sobre ter empresas, sobre como que a gente gostaria de ganhar dinheiro e o que nós faríamos na nossa vida. Quando nós terminamos o ensino médio, que foi muito bacana, no último ano foi o único ano que a gente não estudou na mesma sala juntos, porque todos os outros anos a gente estudava juntos, as coordenadoras, as diretoras até falavam sobre separar a gente, que às vezes a gente perdia um pouco a linha, mas por conta das nossas notas sempre serem notas muito altas, elas não tinham muito como chamar a nossa atenção, porque a gente nunca ficou de recuperação, nunca tivemos nota vermelha, éramos participativos na escola e, na verdade, elas gostavam bastante da gente. Até que um dia a gente decidiu que ia fazer o Enem e tal, e decidi fazer uma faculdade. Foi aí que eu decidi que queria fazer engenharia de produção e o meu amigo queria trabalhar de administração, fazer administração. Na cabeça dele, a administração seria incrível, porque nas empresas do pai e nas empresas da mãe, eles tinham alguns problemas com a administração e eles foram a maior influência desse meu amigo, né? Os pais falavam que assim que eles formassem já teria emprego garantido e tal, e querendo ou não as empresas seria dele, enfim. E eu, apesar dos meus pais também terem empresa, eu já quis seguir o meu rumo, né? Fazendo ali engenharia. Nesse período de 5 anos, eu fui me apaixonando pelo meu cargo. A engenharia de produção, para quem não sabe, produção de tudo, né? A produção de um objeto a gente faz. Então, é muito interessante, tem várias áreas. E eu simplesmente me apaixonei pela produção sustentável, de produtos sustentáveis, de produtos recicláveis. Era uma coisa que chamava muito a minha atenção. E aí, junto com alguns outros alunos, projetos de incentivo da faculdade, iniciação científica, coisas do tipo, eu comecei a criar mesmo um projeto de filtrar água, porque eu achava o processamento de filtragem da água essencial, não só por água suja se tornar uma água limpa, mas por conseguir eliminar várias bactérias e várias outras coisas, junto com outros alunos também de química da faculdade. Era um trabalho em conjunto, e isso foi me encantando dentro da faculdade. Quando eu cheguei ali no meu último ano, faltando um ano e meio, na verdade, para terminar, eu comecei a pensar em uma empresa de algo do tipo. Eu já estava conseguindo produzir alguns tipos de produtos. E aí eu fui conversar com meu pai, fui conversar com a minha mãe. Eles falaram que me daria super incentivo para poder abrir a minha empresa. A gente poderia pesquisar algum local, alguma fábrica para eu poder começar a trabalhar, até porque eu tive que fazer estágio. Eu fiz o estágio numa fábrica de geladeira. A gente fabricava geladeiras. E aí eu aprendi muito sobre o plástico, o inox, mais do que na faculdade, que a gente entende, mas ali a gente está com a mão na massa, que é a produção. É um trabalho incrível. Mas durante esse período também de 5 anos, o meu melhor amigo, fazendo faculdade, ele estava gostando de administração, mas ele não sentia tanto incentivo, assim. Ele estava bem, ele estava se formando, mas ele estava assim, tipo, trabalhando ali no pai dele, mas ele queria ser independente, porque diferente da minha família, que me deixou livre para eu poder fazer o curso que eu quisesse, e eu escolhi uma faculdade boa, que meus pais aprovaram, e fiz tudo o que eu estava fazendo, eles me incentivavam a seguir minha carreira. Já esse meu amigo, ele fez o que os pais gostariam que ele fizesse, né? Ofereceu uma oportunidade muito boa dentro das empresas, mas nitidamente meu amigo não era feliz. E ele tinha que seguir algumas regras do pai. E ele, como uma pessoa que estava estudando administração, ele começou a querer fazer pós-graduação de tecnologia, de administração digital, umas coisas um pouco mais avançadas e modernas, porque a empresa do pai era mais antiga, então alguns sistemas ali dentro precisava de ser, né, modernizado, e existia um atrito,
porque o pai dele não aceitava muitas sugestões dele, meio que falava que não ia dar certo, meio que desacreditava de algumas propostas, e isso ia desanimando meu amigo, que não entendia, né? Ele falava assim, poxa, meu pai quer que eu faça essa carreira para poder levantar a empresa, porque todo mundo que está na administração não dá certo, mas na verdade talvez ninguém deu certo na administração, porque ele não deixa a pessoa administrar, a pessoa estuda, faz uma faculdade, e essa era a maior questão do pai dele. Que eles chegaram até bater boca no churrasco, que inclusive eu tava, né, tava todo mundo da minha família que foi pro churrasco lá também, e teve uma leve discussão, mas que não foi prolongada, só um leve bate-boca e desentendimento, que logo foi acalmado, com ele falando isso pro pai, que ele não tinha espaço de crescimento ali, porque as ideias dele não eram viáveis, e o pai dele pegou e falou pra ele que a empresa era dele, e ele sabia como administrar melhor do que qualquer pessoa, senão a empresa não tinha o sucesso que tinha. Em nível de verdades, o pai dele estava certo, a empresa se tornou o que era porque ele administrou durante a vida inteira, mas o meu amigo também estava certo em querer trazer modernidade e querer com que a empresa continue no auge, né? Porque essas coisas passam. Então, de acordo com toda essa revolta, um dia a gente estava conversando, a gente saiu eu e ele, a gente foi numa peça de teatro de um amigo em comum e tal, da época da escola, e ele começou a me falar sobre tudo isso, essa questão. Eu já sabia também, porque eu convivia, eu entendia, não era a primeira vez, já era um assunto corriqueiro entre eu e ele. E aí, ele pegou e deixou muito claro que estava muito infeliz e que ele precisava de arrumar um outro estágio, um outro emprego, e que era triste, mas que, né, que ele escolheu aquela faculdade, ele tinha potencial de formar em outras coisas muito grandiosas também, mas que de primeira mão ele ia fazer isso. Foi quando eu ficava até um pouco constrangido de também passar a minha proposta, né, dos meus projetos, porque era muito desigual. Enquanto ele estava passando uma situação triste ali dentro da carreira dele, dentro da formação dele, eu estava vivendo uma coisa mais promissora, né? Eu já estava saindo bem direcionado, bem encaminhado, eu já sabia o que eu queria, eu já estava construindo ali o nome da minha empresa, a marca, o que eu ia fazer. Só que eu não entendia nada de administração de empresas. E mesmo eu conversando com os meus pais falaram, você acredita que seria viável você ter uma sociedade com, né, seu amigo? Eu achei interessante, meu pai me explicou que sociedade, você não pode ter perigo da sociedade, né? Porque hoje, quando as pessoas falam sócio, fala Deus me livre, né? Credo, sócio é perigoso, sócio é para dar golpe. Meu pai falou que sim, que pode acontecer. Que ao trabalhar com o meu amigo, a gente poderia ter algum tipo de desavença profissional que acabaria com a amizade no mundo pessoal, mas também poderia funcionar muito bem, porque a gente se conhece, a gente tem uma comunicação muito clara e objetiva, e qualquer desavença ou qualquer problema que existisse dentro da empresa, nenhum dos dois teria medo ou vergonha de falar o que estava acontecendo. E talvez seria interessante, porque eu ia precisar de alguém mesmo para fazer essa parte dentro da minha empresa. O meu pai se dispôs a disponibilizar uma pessoa da empresa dele, mas, querendo ou não, essa empresa, a pessoa que trabalha na administração do meu pai, ela já é muito bem estruturada ali dentro, ela ganha muito bem, então o preço dela é alto, porque ela é muito profissional. Então, se ela fizesse, ela ia fazer meio que um bico e talvez não tivesse a entrega necessária para fazer uma empresa acontecer. Então, meu pai falou que talvez uma pessoa, né, que tivesse a mesma vontade que eu de fazer acontecer seria melhor do que alguém que está ali sendo mal pago, porque a empresa não estava rodando o lucro que poderia rodar para poder fazer um trabalho que é trabalhoso, é um trabalho de administração de empresa. Então, assim, ele me mostrou os prós e os contras de fazer na sociedade com meu amigo ou não, mas me deixou muito claro que seria interessante, porque confiava nesse meu amigo. Tudo bem, eu e esse meu amigo, a gente nunca teve uma história de brigas, desavenças, coisas, nada. Tudo sempre foi muito bem resolvido. Já passamos por situações chatas? Já achamos ruim atitudes que o outro teve? Já. Coisas básicas e um pouco até bobas. Mas a gente, mandou mensagem pro outro, caraca, que saudade de você, brother. A gente tá brigando e tal, bora conversar? A gente mora muito perto do outro, a gente marca um jogo de tênis na quadra do condomínio e depois a gente conversa, assim, que nossos pais nos ensinou a resolver os nossos problemas. E foi quando eu convidei ele para ser sócio da minha empresa. Expliquei para ele que nós iríamos abrir uma empresa de filtro. Eu estava desenvolvendo filtros de água, mas era um plástico, um resíduo sustentável, onde esse processamento de água não seria alterado. Expliquei para ele o meu processo, expliquei para ele a minha ideia, e ele já brilhou os olhos, ele já ficou encantado, e aí ele já começou a pegar algumas ideias que ele queria aplicar lá na empresa do pai dele para aplicar na nossa empresa, em questão de estratégia, de organização, de sistemas,
de coisas para organizar. Eu achei extremamente excepcional. Inclusive, eu não sabia que a carreira de administração tinha tantas coisas legais e interessantes, né? Porque a gente às vezes pensa administração, mas a gente não sabe, né, o que é a administração de fato, os pontos que eles estudam. E quando ele me mostrou tudo assim, ele me achou genial por conseguir desenvolver um filtro onde vai ser o produto da nossa empresa, e eu achei genial o fato dele ter toda uma estrutura e uma organização que o pai dele meio que rejeitou. Que eu entendo também, já existe uma estrutura na empresa do pai dele, e agradeci ao mesmo tempo que o pai dele não quis, porque senão ele não teria vindo para minha empresa, né? Nós dois somamos juntos, e aí a partir dali nós começamos a fazer tudo juntos. O desenvolvimento de logo, confirmação de nome, registro de marca no INPI, tudo a gente foi fazendo juntos, com o apoio dos meus pais. E assim, o pai dele não tinha apoiado de começo e de cara. Ele falou que não, porque na cabeça dele essa sociedade não poderia dar certo, que ele foi nos contras que o meu pai já tinha me falado, que se acabasse a sociedade, acabaria a amizade. Ele esqueceu só de falar dos prós, porque aí o meu pai falou, existe, seu pai tá certo com os contras, mas tem os prós e tal. Então, esse meu amigo também ouvia muito meu pai, ele ficava muito dentro da minha casa, assim, era um grande amigo, sempre foi. E aí, com o tempo, o meu pai e o pai dele foram conversando, e o pai dele meio que foi aceitando a ideia, e falou, não, tudo bem, você quer saber, eu acho que é melhor mesmo, você vai ter sua empresa e tal, bacana. Eu e ele começamos a movimentar tudo, a gente começou assim, pequeno, em casa, alugamos um pontinho bem comercial, numa zona mais periférica mesmo, para poder só ter o estoque, porque por mais que os nossos pais nos apoiassem, a gente tinha chegado à conclusão que se a gente aceitasse muita opinião dos dois, talvez a empresa não seria nossa. Porque algumas coisas eu ia comentar com meu pai, ele não aprovava. E aí, algumas coisas ele ia falar com o pai dele não aprovava. Mas eu e ele gostava da ideia, e a gente queria fazer. Entendeu? Então a gente decidiu que nem tudo a gente ia passar para os nossos pais, que a gente também tinha que ter essa postura de profissional. E assim foi. Então a gente foi alugando um lugar periférico, que os nossos pais ficaram, meu Deus, é perigoso, vocês estão numa zona perigosa. Mas era o dinheiro que a gente tinha na época para pagar, porque a gente estagiava. Aí os nossos pais ofereciam financiar e pagar um lugar. A gente queria muito aceitar, mas a gente acreditava que isso daria poder para eles dar a opinião mais profunda na nossa empresa. Então, assim, foi uma fase muito boa de crescimento, mas ao mesmo tempo muito desafiadora, porque ir contra os nossos pais, ou digamos, trazer um desgosto. E o desgosto é por fazer algo que eles não gostam, e não por aquele desgosto de tipo, meu Deus, que sofrimento, mas tipo, tá fazendo algo que eu não gosto, entendeu? Então a gente fazia muito algumas coisas que eles não gostavam, né, de decisões, nós éramos jovens. Só que aí, a estratégia do meu amigo e a minha estratégia começou a fluir. E aí começou a dar certo. E aí a gente fez uma viagem internacional, eu decidi fazer um MBA, ele decidiu também fazer uma pós-graduação, e aí a gente começou a viajar para fora do país também, a gente começou a querer colocar as nossas vendas no virtual, a gente começou a vender bem no virtual. Eu comecei a produzir na Europa uns filtrozinhos, sabe, que eles são colocados dentro de maquinários. Eu comecei a desenvolver outros tipos de trabalho que não necessariamente era o produto. Eu comecei a criar um produto para vender para fábricas de filtro. É uma coisa delicada, mas isso foi um boom, assim, porque eu entrava com a produção e por mais que sou eu que estava fazendo aquilo ali, eu só conseguia vender aquilo ali porque meu amigo estava na administração. Então a gente virou um elo, muito um com o outro, e eu sinto que eu sem ele e ele sem minha empresa não teria chegado onde chegou. Ela começou a crescer, ela começou a expandir, a gente conseguiu alugar um ponto comercial numa parte muito luxuosa da nossa cidade, a empresa começou a ficar famosa, a gente começou a fazer parceria com criadores de conteúdo, a gente contratou um famoso para ser a cara da nossa empresa, coisa que os nossos pais não queriam investir na empresa deles, né? E funcionou bem. A gente quis enquadrar a nossa empresa no mercado digital, porque na nossa cabeça o digital é expansivo. E tudo aquilo que era inovador e moderno, que os nossos pais não tinham tanto assim, a gente começou. E o mais legal é ver os nossos pais no final, né? Tipo, caraca, que ideia bacana e tal. E o respeito que eu e o meu amigo conseguiu colocar com a nossa construção. E aí vem o ponto X de toda essa história. Quando a empresa já estava estruturada, eu já tinha estagiários dentro da empresa, eu comecei a dar serviço, comecei a contratar engenheiros de produção, aí a gente teve que contratar, querendo ou não, uma pessoa para recepção, uma pessoa para ficar cuidando da agenda, né? Pessoas para limpeza da nossa fábrica. Começamos a ter vários funcionários, a gente chegou na marca de 40 funcionários dentro da nossa empresa, ou seja, era uma empresa, né, uma fábrica bem grandinha,
mediana, em comparação com outras, né, que tem 1.000. A gente era uma empresa bacana e que estava conseguindo gerir ali, né, e a gente estava movendo a campo de expansão. Aí um dia, o meu amigo virou para mim e falou assim, deixa eu te falar, você lembra do fulano? Falei, lembro. Ele falou assim, então, ele estudou com a gente no 3º ano, eu lembro demais, a gente jogou no Interclasse juntos, né, ele era um cara muito bacana, veio de uma família muito boa também, né, só que ele vem de uma família internacional. Ele veio na época do 3º ano no intercâmbio, entendeu? Então, ele era americano, aí ele veio pro Brasil, ele passou 1 ano no Brasil e um aluno da nossa sala passou 1 ano lá, entendeu? Depois de um tempo, eles vieram, a família dele veio pro Brasil, a gente se encontrou algumas vezes, mas depois a gente perdeu contato, cada um seguiu sua vida, mas eu sei que ele veio de uma família muito bem estruturada, né, assim, pela conversa, pelos lugares, pelas viagens, pela escola que ele estudava, enfim. Ele também, né, ele era um cara que trabalhava com contabilidades, ele era formado, tinha uma empresa de contabilidade de sucesso, em nível internacional, ele atendia grandes marcas e grandes empresas nos Estados Unidos, na cidade natal dele, que é uma cidade pequena dos Estados Unidos, né, porque às vezes a gente fala assim, nossa, dos Estados Unidos, a pessoa já fala, uau, é internacional. Mas vamos lá, Estados Unidos é gigante e lá também existem zonas periféricas, existem também zonas rurais, também existe uma zona que não é luxuosa e que não traz toda essa riqueza. Mas falou que é internacional, a gente já pensa, tem outro entendimento, lá é uma outra cultura, tem coisas a agregar, tanto de cá quanto de lá. Ele chegou na nossa empresa e aí foi muito, muito tranquilo, ele trouxe algumas ideias, ele explicou como funcionava a contabilidade, o financeiro de lá, toda a estrutura. Eu achei interessante, mas ao mesmo tempo um pouco desnecessário, mas como a nossa empresa estava num projeto de expansão, em um nível de expansão, a proposta da contabilidade estava perfeita, né? Então a gente decidiu, e aí, a gente vai assumir o risco ou não? Meu amigo falou, eu acho que é legal a gente assumir o risco, porque a gente tem crescido muito e a gente vai crescer mais, eu tenho certeza e tal. Beleza, esse cara começou a trabalhar com a gente. Aí a nossa contabilidade começou, o financeiro começou a dar uma alterada em questão do recebimento dos funcionários, pagamento de mão de obra não, de produtos materiais, matéria-prima, né? As contas que tinha que pagar da fábrica, em questão de luz, água, energia, né? Essas coisas. Tudo isso foi passado para ele, tudo isso foi reformulado, tudo isso foi reestruturado para poder começar a vir um pagamento. Detalhe, ele entrou e ele fez a proposta de entrar como sócio, só que ele tinha uma porcentagem muito pequena. Eu achei viável, né? Eu falei, tudo bem, porque se fosse para pagar o salário dele, ficaria mais ou menos isso, então tudo bem. Oferecemos à sociedade, deu certo, ele pegou uma pequena porcentagem de 1% da nossa empresa, que pagava bastante ali o trabalho dele. Visto isso, algumas coisas ele começou a trabalhar com a gente e ele tinha mais ou menos uns 6 meses. Nesses 6 meses, foi muito tranquilo. Ele atualizou a forma de pagamento dos nossos funcionários, trazendo uma forma de pagamento mais rápida. Ele trouxe propostas de incluir plano odontológico no plano de saúde dos nossos colaboradores. Tudo isso veio da contabilidade, o que foi acatado em vários momentos, porque a gente visava o crescimento mesmo da empresa e que todos os funcionários tivessem prazer de trabalhar ali com a gente. Eu sempre fui mais pé no chão. Eu vou ser sincera que a minha vontade era sempre falar não. Na minha cabeça foi muito mais o lucro pra mim, o lucro era meu, e o meu amigo que era mais pé no chão, falava, não, eu acho que tem que ser mais humanizado, que não sei o quê e tal. Ele tinha uma namorada que trabalhava também no serviço social, então ele tinha esse pezinho mais social, isso era muito bonito de ver da parte dele, e ele, isso que eu tô falando, era um equilíbrio entre eu e ele, sabe? A gente nunca brigou por isso, a gente sempre conseguiu encontrar um lugar ali. Quando deu mais ou menos uns 6 meses, o cara da contabilidade, o terceiro sócio, ele já vinha com papel, a gente nem lia mais os contratos e as coisas que estavam acontecendo. A gente só assinava e passava para ele, tchau. Quando, de repente, a gente estava num dia normal, eu recebo a ligação do banco. E aí, quando eu atendi a ligação do banco, o banco me falou que a gente estava com uma dívida milionária. A gente estava devendo milhões pro banco. Falei, o quê? Assim, impossível, a gente está devendo milhões, a gente sempre foi muito organizado, muito estruturado. Nessa época, a nossa empresa já estava com 8 anos de negócio. Então, assim, já não éramos mais iniciantes, a gente só tinha conseguido crescer porque a gente era muito certo com as nossas contas, principalmente meu amigo em nível de administração, né? E uma coisa que ficou um pouco confusa é que
o cargo da contabilidade é como se fosse o braço da administração do meu amigo. Eu, de fato, não entendia e nem ficava com a parte de nenhum dos dois. A minha parte era totalmente a produção. Eu tinha que saber se a química estava certa com a outra química, que ia gerar A minha preocupação era bem mais no produto que a gente estava vendendo do que essas partes. Eu nunca fui de me preocupar durante esses 8 anos. Então, eu levei um baque, né? Foi quase 2 milhões de reais de dívida e tal. Eu falei, de dívida de quê? Não, de produto material que não foi pago, né? Teve funcionário que foi demitido e eu nem sabia que o funcionário tinha sido demitido, porque tinha pessoas lá dentro que realmente eu não era diretamente comigo que tratava, né? Igual eu tô falando, eram 40 pessoas, às vezes alguma pessoa foi contratada para estar ali junto com a outra parte da sociedade, que não ficava sobre mim. Então, se a pessoa foi demitida ou não foi demitida, meio que, tipo, tudo bem, a administração sabe o que estava fazendo. Eu nunca me preocupei com essas partes. E aí, tinha funcionário que tinha sido demitido em massa, alguns foram demitidos, se não me engano, foram 10 pessoas que saíram ao mesmo tempo e outras 10 entraram no lugar, por isso que eu não senti falta lá dentro. Mas eu percebi que tinham rostinhos diferentes, mas nenhuma pessoa que foi alterada foi da minha produção. Porque para mexer na minha produção tinha que passar por mim. Porque eu que contratava e demitia as pessoas que estavam trabalhando junto com a minha produção. Então, geralmente, quem era contratado e demitido era quem ficava mais na organização, na recepção, na limpeza, né? Coisas mais assim, mais da área lá da administração. Eu não entendi nada. E como essas pessoas foram demitidas, elas entraram com um processo trabalhista em cima da gente por ter sido demitidas sem justa causa. E eu fiquei, o que tá acontecendo? Na hora eu fiquei doida, né, com tudo que estava acontecendo, chamei meu advogado, chamei a contabilidade, chamei todo mundo, e o cara da contabilidade falou que não foi feito nada de errado, e aí ele começou a pegar os papéis e começou a mostrar tudo, falou que você tá consciente do que estava acontecendo, você assinou essa demissão, e tava lá minha assinatura, que eu não tinha visto, mas eu assinei o contrato. Aí, quando eu fui ver tudo que eu tinha assinado, que eu fui parar pra ler, ele meio que tipo assim, na hora, o que eu senti é que o meu amigo da administração não teve postura e posicionamento. Ele ficou calado. E aquele comportamento dele me remetia muito a uma culpa. Parecia que ele estava sendo culpado de alguma coisa e não queria falar, porque eu estava nervoso, eu estava bravo, querendo entender o que estava acontecendo. Ele não conseguia se posicionar. E aí o cara da contabilidade, o terceiro sócio, se posicionando, se mostrando muito fiel, se mostrando muito forte, trazendo todas as soluções dos problemas. É como se o cara da contabilidade estivesse na administração. E o cara da administração que deveria administrar a contabilidade não estava sendo administrado, entendeu? Então eu fiquei assim, quê? Pera, o cara da contabilidade está administrando o cara da administração. É isso, entendeu? Ou seja, não existe administração mais na minha empresa. Eu comecei a conversar, a brigar com esse meu amigo, falando pra ele o que estava acontecendo, não sei o quê. E depois, tipo, a gente decidiu esfriar a cabeça, até o advogado mas falou, gente, eu acho que vocês estão com a cabeça quente, calma, vou fazer o seguinte, eu vou pegar tudo que tá acontecendo, de todos os processos, de tudo que você tá me falando, eu vou atrás do Gov, eu vou atrás de tudo que tá acontecendo, eu vou juntar tudo e a gente vai resolver toda essa questão, a gente vai conseguir um acordo com o banco. Eu falei, que acordo? A gente não deve nada, eu sempre paguei certinho o meu dinheiro, cadê meu dinheiro? Eu fiquei bravo na hora, né, eu falei, como assim? Eu não ia pagar 2 milhões pro banco. Tudo não ia, tipo, tá doido? Tipo, e o dinheiro que eu fiz as transferências? Onde que tá esse dinheiro? Então virou uma incógnita e uma confusão de tudo que tinha acontecido dentro da empresa. Quando a gente saiu de lá, eu fui conversar com meu amigo da administração e ele ficou meio xoxo. Ele falou que não sabia o que estava acontecendo, ele falou que estava se sentindo mal também, que ele não sabia. E por ele não dar uma justificativa, eu comecei a ficar com raiva dele. Falei, cara, não é possível, você tá na administração, não tem como eu cuidar dessa parte. Essa parte é sua. Essa parte é você que manda, foi você que quis contratar esse cara, que não sei o quê. Só que aí, depois, o que aconteceu? Eu fui de cabeça quente pra casa pra respirar. E antes mesmo até de eu conversar com meu pai, o cara da contabilidade me ligou, o terceiro sócio. E aí ele começou a me contar um monte de coisa. Ele começou a falar assim, que o meu sócio, no caso, o meu melhor amigo, ele tinha dado ideia da gente poder manipular os maquinários, para a gente poder reduzir o investimento, para poder fazer o caixa 2. Então, se a gente está comprando uma máquina nova, para poder fazer um novo formato de uma pecinha que vai encaixar ali em alguma parte do filtro. A gente precisa de uma máquina específica para fazer um tipo de parafuso para caber aqui, que existe essas coisas. Aí eu colocava a máquina que eu queria que a gente comprasse, a gente trabalhava para juntar o dinheiro para comprar essa máquina. Aí, na hora da compra, eles tentavam achar uma paralela,
uma mais barata para poder sobrar dinheiro, para poder ficar com esse dinheiro para eles, mas para mim eles alegavam que era aquela máquina. Como eu conheci o produto, mas são máquinas, eu nunca pensei que era uma máquina de segunda categoria. Eu até desconfiei algumas vezes, porque em algumas máquinas que chegavam, eu sentia que o material não era um material muito bom. A gente conhece um material de qualidade, sabe? Quando um produto, eu sou engenheiro de produção. Então, quando vinha uma máquina que parecia que essa máquina não foi tão bem desenvolvida, eu ficava com raiva, eu ficava assim, vou ter que desenvolver a máquina que desenvolve o meu produto, né? Tipo, tá. E aí, quando ele me fez essa ligação, ele começou a confessar algumas coisas, mas ele falou assim, olha, desde que eu fui contratado, eu percebi que o seu amigo, ele não era 100% certo com você. Do que você tá falando? Fala, seja direto. Não, olha, porque eu não queria que, né, não queria ser eu o pivô de nada disso, mas como eu fui contratado pela administração, eu sinto que eu tive que tomar frente, que eu tive que tomar partido de algumas situações para poder controlar, porque ele estava com as ideias meio erradas. Quando ele fez a demissão, foi ele que fez a demissão das 10 pessoas. Eu falei para ele dos perigos de fazer uma demissão em massa de 10 pessoas. Eu corri para contratar as outras 10 no lugar para poder não pesar na nossa empresa e também para poder dar certo. Mas por que ele quis trocar essas 10 pessoas? Eu não entendi o que aconteceu. E aí ele falou, porque o salário deles foi assinado por você. E aí, a partir do momento que fizesse uma nova contratação, a gente conseguiria fazer uma contratação e colocar um valor diferente, mas você continuaria fazendo essa folha de pagamento, porque o pagamento era feito do financeiro. A gente contratou a contabilidade que veio com o financeiro. O financeiro reestruturou tudo, certo? Então, o que eles fizeram? Eles meio que, como as pessoas já tinham esse contrato comigo de trabalho, e eles já tinham esse valor a ser pago, eles fizeram a demissão e recontrataram essas pessoas no nome terceirizado da empresa dele, aonde eu continuaria efetuando o mesmo pagamento que estava no acordo com as pessoas da carteira de habilitação, com a carteira de trabalho, mas quando ele fez então, te suponho, R$50 mil. Então, todo mês eu tenho que mandar R$50 mil para pagar os funcionários. Eu mando esses R$50 mil e ele faz essa distribuição. O que aconteceu? Eles demitiram 10 pessoas e aí eles recontrataram essas 10 pessoas com salário menor do que estava no combinado e então dos 50 mil, suponho que sobraria 40, eles pagariam 40, sobraria 10. Desses 10 eles dividiriam entre eles. Ele meio que confessou isso, ele falou que foi obrigado, que o trabalho dele que ele estava com medo de perder o emprego, mas que foi o meu amigo que ameaçou ele queria me contar várias vezes, mas ele ficou sem jeito, porque querendo ou não, ele é amigo mais do outro, né, do meu melhor amigo do que de mim, que ele estava muito preocupado, mas que eu poderia contar com ele porque eu precisasse, e era isso que ele tinha para me contar, que as maracutaias que o meu amigo estava fazendo era para poder fazer caixa 2. E eu fiquei muito chateada. Eu fiquei, nossa, mas como é que o cara faz isso? 8 anos de negócio, nunca me passou a perna, nunca comprou nada sem mim, a gente tinha um relacionamento de infância, como é que o cara faz isso e tal? Aí meu pai chegou do trabalho, eu tava baqueado, chorando mesmo, chorando desesperadamente. Meu pai perguntou o que foi comigo, o que aconteceu, e aí eu contei pro meu pai o que tinha acontecido, falei pra ele que eu tinha ficado muito abalada e contei da ligação. Meu pai falou, meu filho, você conversou com o seu amigo sobre isso? Eu falei, pior que não, pai, mas ele tá tão xoxo que eu tenho certeza que isso é verdade, porque ele tá xoxo, ele tá se sentindo culpado, ele não tá conseguindo, sabe? Ele não tá conseguindo se posicionar, eu não tô nem reconhecendo ele. Meu pai falou, chama ele aqui, mas conversa só vocês dois. Qualquer coisa você me chama que eu entro, a gente faz uma pressão nele, faz ele confessar. Aí eu falei, tá bom então, chamei ele lá. Ele foi. Aí ele chegou daquele jeitinho meio assim, eu, cara, o que tá acontecendo, cara? Ele falou, eu tô surpreso, eu tô mal com a história. Eu falei, por que você tá mal? Já pensando, né? Eu sei por que você tá mal, porque você tava tentando me roubar e eu descobri. E eu falei, por que você tá mal? E aí ele pegou e falou assim, porque fui eu que contratei esse canalha, né? Esse cara. Aí eu já falei assim, mas como assim, canalha? Aí ele começou a falar, cara, ele tem uma opinião muito forte. Eu comecei a prestar atenção que a minha administração começou a ser corrigida por ele, que tudo que eu ia fazer não dava certo. Só que eu nunca pensei que ia chegar nesse extremo, porque só tinha 6 meses, né?
Ele falou, a gente assinou, a gente não leu o contrato, então eu tô mal por ter confiado nele, porque eu assinei os contratos. Eu falei, por que você não fala logo o que é que tá rolando? Aí ele, do que você tá falando, cara? Você tá falando como se eu tivesse culpa. Você tá querendo me acusar, você tá querendo falar que eu fiz alguma coisa. Fala logo o que é que você quer me acusar. Você quer falar que fui eu que tô roubando seu dinheiro? Aí eu falei assim, não, porque o dinheiro não é meu. O dinheiro, ele é nosso. Mas o sócio me ligou, o contador me ligou. E ele aí? Aí eu comecei a contar o que o contador tinha me contado. Ele, o quê? Eu fiz isso? Como que eu fiz isso? Como que eu tô por dentro disso? Eu quero que ele prova. Agora ele vai me provar. Eu quero que ele prove em conversa, eu quero que ele prove em áudio, eu quero que ele me mostre em qual momento que eu combinei alguma coisa com ele, aonde que é que eu vi isso. Porque a assinatura, não tinha como a gente falar, quero que mostre a minha assinatura, onde eu autorizei, porque tinha a assinatura minha e do meu sócio. Aí ele falou assim, deixa eu falar uma coisa pra você, eu e você estamos sendo gambelados por conta desse cara. Esse cara tá passando a perna em nós dois. Aí minha ficha caiu. Aí eu falei, será? Aí eu fiquei assim, ainda fiquei com um pouco de dúvida do meu amigo. Ele, eu tô muito triste que você tá duvidando de mim. Só que eu falei, claro, é você que tava na administração. Imagina se você tivesse descoberto que a parte da produção tá sendo roubada. E aí você tá conversando comigo, eu tô lá, sem saber explicar o que tá acontecendo. Aí a gente teve uma briga, foi a primeira briga feia, assim, que eu e esse amigo teve. Eu enfiei o dedo na cara dele, falei uns trem pra ele olhou pra minha cara, falou um monte de coisa pra mim. Pegamos pesado com o outro, aí meu pai entrou e falou, eu tentei ficar ali na sala quietinho, mas eu acho que vocês estão pesando demais a voz aqui, entendeu? Não é assim que dois caras têm que conversar, resolver os problemas. Senta aí, vocês dois. Aí na hora ele, não vou conversar, não quero que você se mete, não. Deixa eu em paz, eu vou embora. E ele senta, meu pai, né? Senta, vamos conversar. Eu não quero prejudicar vocês, eu não quero mandar, vocês têm sucesso, vocês, né, quase 10 anos aí de carreira, vocês dois deram certo, vocês têm uma boa sociedade. Eu não tô achando que vocês dois têm culpa disso, eu tô achando que vocês dois foi colocado um contra o outro. Aí quando meu pai falou isso, ele respirou e sentou, eu também sentei, e meu pai começou a falar que, lembra quando eu ensinei para vocês sobre o pós e sobre os contras, sobre ter uma sociedade? Lembro. Pois é, quando vocês foram contratar esse terceiro sócio, vocês lembraram da minha dica? Do ter os prós e ter os contras? Aí eu e meu amigo já coçamos a cabeça, porque não? A gente não colocou os prós e os contras na hora de dar essa porcentagem para esse sócio. Segundo, vocês pesquisaram esse cara mais a fundo? Jogaram ele no Jus Brasil, pesquisaram a empresa de sucesso dele lá nos Estados Unidos? No Jus Brasil a gente não jogou não, mas pesquisar a empresa dele nos Estados Unidos eu pesquisei, mas também não foi uma pesquisa profunda. Meu pai pegou o computador dele, abriu o computador e pediu o nome do sócio. A gente jogou o nome dele numa página lá do governo que meu pai tem acesso, que mostra tipos de processo que essa pessoa tem, se essa pessoa tem o nome sujo, o que essa pessoa deve, né? E aí quando meu pai jogou, gente, o histórico desse cara é que ele tinha tanto processo lá nos Estados Unidos, ele tinha feito tanta maracutaia empresarial e tinha tanto processo nas costas dele lá nos Estados Unidos que ele era procurado pela Interpol. Ou seja, se ele pisa nos Estados Unidos de novo, ele é preso e não sabe, até no Brasil, porque a Interpol, se eu não me engano, se ele for pego no Brasil, ele é preso porque está sendo procurado nos Estados Unidos, por ter aprontado muito lá. Aprontou muito nos Estados Unidos, veio para o Brasil, encontrou esses dois amigos, viu um alvo fácil, uma empresa de sucesso, uma empresa promissora. E aí foi isso que meu pai falou que provavelmente aconteceu. Ele entrou, ele foi pela parte da administração, até porque se ele tivesse vindo pela parte da produção, eu teria mandado a administração cuidar, porque não é a minha parte. A administração contratou, de pouco a pouco ele saiu alterando tudo, a administração perdeu o controle da empresa, a contabilidade começou a administrar, e por isso que ele estava se sentindo xoxo e capengo, porque ele estava se sentindo inútil dentro da empresa, porque a única coisa que ele tem que fazer ali dentro, que é administrar, foi tirado dele essa função. Tirado dele uma função que ele mesmo deu para uma terceira pessoa quando contratou, né, a contabilidade com o financeiro. Sendo que a administração é um financeiro, né? Mas a ideia do meu amigo com essa contratação era ter braços, ajudar ele a administrar, porque eram muitos detalhes, muita coisa. Às vezes uma coisa ficava perdida, uma coisa passava do pagamento. Então ele contratou com essa expectativa. Mas infelizmente esse cara, ele é um manipulador profissional, ele conseguiu gambelar todo mundo, ele fez essas demissões, ele fez a gente assinar essas demissões, ele não fez as transferências de pagamento. Então durante esses 6 meses, os 50 mil para funcionários, 150 mil para matéria-prima, 300 mil para maquinário que a gente estava comprando, ele foi juntando, só que ele foi juntando esse dinheiro.
Meu pai falou, esse dinheiro deve estar em alguma conta, se não é dele, porque não vai estar no nome dele, é de alguma laranja, de alguma pessoa em volta dele. Ele deve ter relacionamento com alguma pessoa e essas pessoas estão recebendo esse dinheiro, porque ele não pode receber de forma direta. E esse cara, a bomba estourou porque o banco te ligou, porque ele deve ter uma meta milionária de arrancar dinheiro e deixar vocês na falência para poder ir embora. Na hora, assim, meu pai desvendou um caso como se ele tivesse sido um advogado. Aí eu liguei pro meu advogado. Quando eu liguei pro meu advogado, antes de eu começar a falar, meu advogado repetiu tudo que meu pai tinha acabado de falar. Ele falou, deixa eu te falar o que eu li lá na sala hoje na reunião, quando vocês reuniram vocês três como sócio. E aí o advogado começou a falar, eu advogo pra vocês, pro seu pai a vida inteira, eu advogo pra empresa do seu pai, vocês, desde que vocês abriram a empresa de vocês, vocês nunca tiveram processo trabalhista. 8 anos, a empresa não ter processo trabalhista é uma empresa muito boa, porque geralmente já era pra ter recebido processo, né, de estagiário, de funcionário, vocês trabalham com gente o tempo inteiro, vocês vendem coisas pro Brasil inteiro, né? Então, assim, depois que esse cara entrou, em 6 meses, a empresa de vocês virou de cabeça para baixo. Vocês têm que realmente ver quem que é que tá errado, porque eu não acho que tem a ver com vocês dois. O advogado foi certo. Eu falei, e agora? O que a gente faz? E agora? A gente foi tentar falar com o cara, adivinha? O terceiro sócio da empresa evaporou. Ele sumiu. Sumiu. O telefone dele, caixa de mensagem, rede social, nunca mais apareceu. Tem lá, mas nunca apareceu, nunca postou nada, nunca apareceu com nada. A gente fez o processo contra ele. O endereço que ele deu pra gente de onde ele estava morando, ninguém estava morando lá mais. Não sei se ele morava ou não, porque eu nunca cheguei na casa dele. Se era mentira, até o endereço que ele estava contando pra gente era mentira, ou se ele mudou. Mas ele pegou todo o dinheiro, 6 meses da minha empresa, de tudo que era pra pagar, e fugiu. E o que acontece? Os meus funcionários que estavam trabalhando comigo, eles continuaram sendo pagos. Então, assim, as pessoas que eu tinha feito a contratação e tudo, ele não chegou a roubar. Ele chegou a pagar essas pessoas. Só esses 10 demitidos, né? As matérias-primas e as máquinas que eu comprei, 2 máquinas, que deu um valor de 300 mil reais. E aí ele foi juntando esses valores em 6 meses, e aí eu comecei a receber, né, intimação das empresas, das marcas, das indústrias, tipo, e o dinheiro, cadê o dinheiro, não sei o quê. Eu digo assim, e as máquinas que chegaram? Entendeu? Não, as máquinas que chegaram foram pagas também, mas todas de segunda linha, entendeu? Então ele fez uma bagunça dentro da empresa, deixou a gente na beira da falência, todo o dinheiro a gente teve que pagar pro banco, não teve o que fazer, tipo... Foi feito no meu nome, tinha minha assinatura, tinha a assinatura do meu sócio. A gente conseguiu, através do processo da justiça, eliminar ele da sociedade, porque realmente a gente conseguiu comprovar que a terceirização que ele estava fazendo da empresa dele agiu de má fé, mas a justiça ainda está correndo até hoje. Para vocês terem ideia, o fato da gente ter assinado um contrato terceirizando a empresa dele sem a gente ter lido o contrato. Entendeu? Então, assim, a gente se ferrou por a gente ter assinado uma coisa sem ter lido direito, né? Ter confiado numa terceira pessoa. E aí, depois disso, tipo, a gente ficou muito mal. Aí sim, tudo que a gente tinha medo dos nossos pais terem que entrar na nossa empresa, a gente acabou tendo que aceitar. Então, o pai dele disponibilizou 1 milhão, o meu pai disponibilizou mais 1 milhão, a gente conseguiu quitar essa dívida. E assim, aí a gente foi se reestruturar para pegar o dinheiro que a gente tinha no caixa, porque a ideia dos nossos pais tem dinheiro no caixa? Tinha. Mas era um dinheiro super curto. Lembra quando a gente alugou um lugar lá na periferia pra gente começar a nossa empresa? A gente tinha dinheiro pra fazer isso de novo, pra gente recomeçar. A gente não tinha dinheiro. Aí foi quando meu pai e o pai dele falaram, não, faz o seguinte, a gente vai pagar a dívida de vocês e aí a gente vai emprestar um dinheiro pra vocês, mas vocês vão ter que pagar a gente. A gente, perfeito, ótimo, é isso. Aí eles acabaram dando um pouquinho a mais para preencher o nosso caixa, para pelo menos deixar no limite, não deixar nenhum funcionário sem receber ou algo do tipo. Eles sabiam que a gente vendia super bem, então no próximo mês a gente já ia ter um pouco mais de dinheiro no caixa. Eles fizeram uma divisão mensal pra gente, que a gente teve que parcelar quase que em 5 anos as parcelas para devolver o dinheiro para eles, né? Mas eu e meu amigo, a gente não desistiu. Esse cara sumiu no mapa. Tem 3 anos que essa história aconteceu, então atualmente hoje a nossa empresa tem 11 anos de negócio. Nossa empresa ela é patrocinadora de vários eventos, a gente lucra muito bem com ela. Foi a primeira falência que a gente teve na vida e com a nossa empresa, mas isso ensinou
muita coisa para mim e para o meu amigo. Eu passei a ser um pouco mais humano e mais participativo nas coisas de administração. Meu amigo passou a ser mais participativo nas coisas de produção, para entender qual máquina que era certa, qual não, o que pode, o que não, que peça entra, que peça não, e eu entender como que contrata um funcionário, como não, quais são os direitos dele, o que a gente pode para beneficiar essas pessoas, né? Então, assim, eu comecei a introduzir mais na administração e ele mais na produção. A gente ficou sabendo que aquele cara dos Estados Unidos que deu o golpe na gente, ele estava morando numa cidade lá na África do Sul. Provavelmente deve estar dando golpe para outras pessoas por aí também. Mas ele estava morando lá na África do Sul e a gente ficou sabendo que ele passou pela Alemanha e por outros países da Europa também. Nunca mais voltou, não colocou o pé no país, até porque ele coloca o pé no país, ele tem que responder muitos processos. Então, onde ele está passando, ele deve estar fechando as portas dele. E não é porta de casa ou porta de amizade, não. É porta de um país, né? Ele pisou aqui, ele recebe vários processos, intimação, tem várias coisas correndo no nome dele aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos e em outros lugares também. Mas a parte interessante é que eu e meu amigo, a gente conseguiu se sobressair, a gente conseguiu se reerguer, a gente conseguiu passar por cima dessa situação, entender quem era o certo, quem era o errado e continuar essa parceria de sucesso, que é a nossa sociedade. Oi, minha cats, tudo bem com vocês? Gente, achei essa história muito sensacional, né? É um mix aí de várias coisas legais que a gente tem falado aqui no canal. O canal tem trazido temas cada vez mais legais, mais diferentes, né? A gente tem trazido, sim, histórias de sucesso, de superação. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você também já teve uma sociedade de sucesso, abriu uma empresa incrível que deu certo, ou se você deu certo, de repente você faliu e teve que recomeçar, me manda sua história no historiascanalddepaula@gmail.com. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo.